Olá, comunidade Paz e Bem, saudações tradicionais. Primeiro quero pedir desculpas pela voz nasalada, que é em função de uma gripe, e quero dizer aqui da minha alegria em estar novamente com todas, todos e todes. Sou a Lorixá Adriana de Omolu, e estou aqui em mais um episódio pelo Paz e Bem, daquilo que eu nomeei como a história, os Pótima e a luta pelo direito à reparação e o bem viver. Hoje nós trataremos sobre as campanhas Sagradas Mulheres Águas e Tradição Alimenta Não Violenta. A gente vem ao longo dos nossos encontros tratando tanto da história do que foi o Holocausto da Escravidão, como ao longo da história, é reconhecido o que aconteceu com os africanos durante todo esse processo. Falamos sobre a Maafa, depois nós tratamos dos grandes documentos, os tratados internacionais, nós falamos sobre as leis, falamos sobre os decretos, as convenções, falamos também sobre o conceito de povos tradicionais de matriz africana e como foi a construção através das conferências. Então, a cada encontro a gente traz um pouquinho mais, seguindo uma linha linear de construção desses processos até chegar ao conceito. Então, no conceito de povos tradicionais de matriz africana, em que trata a Convenção 69 da OIT, como povos tribais, a gente vem para o Plano Nacional, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e aí vem colocando alguns conceitos que estão, inclusive, são apresentados a partir dos documentos, de diversas conferências, em que a militância, do movimento negro estava presente, como o povo tradicional de matriz africana do Brasil inteiro estava presente e assinaram os documentos. Hoje a gente trata de campanhas que são encampadas por um fórum, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. É o primeiro fórum que se constitui a partir deste conceito. Isso é importante marcar aqui. Isso não quer dizer que ao longo da história outros movimentos militantes, a partir da compreensão, da grande amplitude de que trata o conceito, consegue se perceber a partir daí, entendendo que apenas um único elemento não nos constitui, não diz quem somos, mas também não colocamos esse único elemento como um elemento que não tenha o seu valor e importância. É importante dizer isso. Por quê? Porque quando se trata de ancestralidade, nós estamos falando de origem. Nós estamos falando de um lugar que, no nosso caso, é África, com toda a sua cultura, com toda a sua riqueza, com todo o seu acúmulo, com todo o seu saber, com toda a sua produção de conhecimento. É o lugar por excelência que os nossos ancestrais foram trazidos pelo processo, pelo Holocausto da Escravidão. Então, entendendo que eles são esse grande complexo e esse grande contínuo através de nós, que nós nos entendemos como povos tradicionais de matriz africana, porque entendemos que toda a forma como nos constituímos, nos organizamos, vivemos, consagramos, cultuamos, conversamos, nos relacionamos, nos vestimos, cantamos, dançamos, é esse complexo que nos constitui. Bom, então, o Fórum Nacional, conhecido popularmente como FONSAM Pótima, é o lugar que se entende que, através da discussão sobre o direito à dignidade alimentar de todos os povos, é
é o lugar onde a gente faz a discussão dessa questão e de todas as interseccionalidades. Por quê? Porque não é só o alimento que nos constitui, mas o alimento é fundante, assim como a ancestralidade é fundante, assim como a natureza como a divindade é fundante, assim como a oralidade é fundante, assim como a circularidade é muito fundante da nossa constituição. Então, nessa perspectiva, e até no sentido de entender que também a matriarcalidade é fundante. Por quê? Porque quando nós estamos falando de povos tradicionais de matriz africana, nós estamos falando de um tempo que é anterior ao processo de colonização. Nós não estamos falando de povos tradicionais de matriz africana e de todos os elementos que nos constituem a partir de um lugar que é um lugar que é pós-colonização, mas nós estamos falando de um povo e a forma como se organizava pré-colonização. Então, deste lugar, as comunidades eram matriarcais. Neste lugar, as crianças eram de todas e todos. Neste lugar, se discutiam todas as questões, se aprendia, confraternizava, comia na perspectiva da circularidade. E também se pensava toda a veste, que não é aquela do saco que foi colocado sobre os corpos africanos que foram escravizados. Um pano de saco, né, com uma veste que não era a forma como se vestia em África. E também a questão da deturpação, do esvaziamento de sentido e da desqualificação e estigmatização de elementos como o torso, por exemplo. Né? Então, não é disso que a gente fala. A gente fala do lugar onde o colorido que é vida estava sempre presente, está sempre presente, onde a arte está em cada detalhe, como aqui, tá vendo? São detalhes. Você tem, além das cores, você tem riscos, figuras que representam muitas coisas. A depender do povo, você vai ter desenhos, uma arte diferente, a forma como os elementos se combinam, né? Você vai ter a arte apresentada, a arte visual apresentada de uma forma diferente. Então, nessa perspectiva, pensando em todos esses elementos, assim como a língua ela é rica, né? São mais de 300 idiomas, nós estamos falando de muita coisa. Nós estamos falando desses povos. Então, pensando em todas essas questões e também pensando que a útera é aquilo que nos dá vida, e quem carrega a útera são as mulheres, por isso da matriarcalidade, mas também da matrigestão, também da matripotência, que aí a matrigestão não se dá somente para as mulheres, mas se dá na perspectiva da matriarcalidade, na perspectiva do cuidar, do criar, né, do proteger, do educar, tudo que sempre está nas mãos das mulheres, mas que também, no nosso caso do nosso povo, os homens exercem esse poder pensando na forma como os arranjos acontecem, né, no Brasil. Então, essas duas campanhas são criadas. A campanha sagrada das Mulheres Águas e a campanha Tradição Alimenta Não Violenta. Então, vou começar pela campanha sagrada das Mulheres Águas. A campanha sagrada das Mulheres Águas, ela se dá com a importância de se perpetuar, de garantir que uma cultura seja vista, ou seja, tenha uma visibilidade, mas que visibilidade positiva, e que essa cultura, essa vivência cultural, essa prática cultural, esse grande evento que acontece no país todo, seja patrimonializado imaterialmente, mas também que se reconheça que esse grande evento também
faz circular a economia do país de uma forma inimaginável. Estou falando dos festejos de Iemonjá. Iemonjá, divindade no Brasil cultuada nos mares, no Brasil. Em todas as praias, né, em todo o Brasil, ou em praias específicas, todo mundo vai lembrar, né, dos terreiros lá, todos postos um ao lado do outro, ou grupos que vão levar flores e outros presentes para Iemonjá no mar. Vai lembrar das grandes navegações que são feitas e que se deixa no meio das águas os presentes, das procissões, das caminhadas, né, das grandes apresentações, porque hoje nós temos lugares que fazem grandes apresentações, como festivais de curimba, né, traz cantoras e cantores, tudo isso para comemorar esse dia, essa deidade, essa ancestral, né? No Brasil tida como a mãe, a senhora de todos os Ori, cabeça espiritual, mas que não está. Ori é uma palavra em Yorubá, portanto, quando a gente está falando, inclusive eu falei Iemonjá, eu estou falando de povo Yorubá, mas a gente sabe que diversas culturas, independente do povo a que pertence, vai para as águas, leva seus presentes, porque respeita o mar e entende o mar como também um lugar de morada. O mar é a grande Calunga. No mar foram jogados mais de 5 milhões de corpos negros, africanos, no processo do Holocausto. Então, com respeito também a esse lugar que é a grande Calunga, mas também se entendendo que o mar é rico em vida, ele é rico de vida, de vidas diversas, né, de todo um bioma, inclusive, que é desconhecido. Não é mal conhecido, é desconhecido ou pouco conhecido, é desconhecido dos seres humanos, né? Grupos ainda estudam muito, né, os oceanos, então se comemora essa deidade. E isso acontece no país todo há mais de 50 anos, na verdade, né? Muito mais de 50 anos. Então, em respeito, em reconhecimento, dando visibilidade a isso, né? E fazendo uma discussão também de que elementos como flores, espumantes e velas, né? Outros elementos constituem os presentes, ou seja, a circulação financeira é muito grande, porque se consome esses produtos em larga escala no país todo, portanto, os povos tradicionais de matriz africana é o segundo maior consumidor de flores do país, provavelmente o primeiro também, se não o segundo, o maior consumidor de velas do país. Se não for o maior consumidor, é um dos maiores consumidores de grãos do país, de proteína animal, de tecidos, de louças e de bijuterias, enfim. Somos um povo que movimenta na ordem de bilhões ao ano por conta não só dos festejos de Iemonjá, mas também por conta dos festejos de Iemonjá. Então, fazendo toda essa discussão do papel das mulheres na sociedade, no sentido da matriarcalidade, né, ou do matriarcado, da matrigestão, da matripotência, né, se pensa e se apresenta um projeto, se faz uma proposta de patrimonialização dessa festa. E aí essa festa cria então uma campanha, a campanha Sagradas Mulheres Águas. E a partir deste lugar nós discutimos o papel da mulher na sociedade, principalmente a partir de uma lógica que é a lógica de matriz africana. A partir do como pensa e
vive os povos tradicionais de matriz africana. Então, nessa campanha que a gente vem discutindo com diversas mulheres, constituindo coletivos, nós trazemos uma discussão do papel das mulheres na sociedade e o quanto esses festejos traz na figura de Iemoja questões como o cuidado, o respeito, a proteção, em todos os níveis, tanto sobre os biomas, né, principalmente o bioma marinho, também somos grandes consumidores de peixe, bioma marinho, como também a questão da proteção das mulheres, das crianças, né, das nossas mais velhas, enfim. Então essa é uma das campanhas. A outra campanha é a campanha Tradição Alimenta Não Violenta, que traz a questão do consumo, né, de elementos como grãos, raízes, proteína animal, folhas, tudo aquilo que consumimos nas nossas UTTs, mas não só nelas, porque é um hábito, né? É a nossa forma de se alimentar. Para quem vive realmente a partir do que traz a tradição. E traz uma discussão muito importante sobre a questão do abate tradicional. Por que abate tradicional? Porque nós estamos falando num modo de consumo de alimentos, né? Do abate tradicional, nós estamos falando de proteína animal, proteína vegetal, proteína, né? E também da questão mineral. Nós estamos falando do consumo consciente, sustentável, né? Do uso consciente e sustentável desses elementos, mas também estamos falando da própria forma como a comunidade se organiza, de uma tradição que alimenta, né, a boca, que alimenta a mente, o ori, que alimenta o ará, o corpo, que alimenta o espírito, que alimenta com esperança, que alimenta com cura, que alimenta com acolhimento, né, e que faz discussões do direito à existência com dignidade, acreditando que, uma vez que a nossa relação com a natureza é sustentável, nossa relação com a natureza em todas as suas formas, frentes, é uma relação de total respeito e de se colocar mesmo na condição de não se faz parte, mas se é natureza, e a partir disso a relação com os animais, que nós também somos aqueles os quais acolhemos animais que são abandonados em nossas portas, né, em nossas áreas. Então vai ter muitas casas com muitos cachorros, gatos, porque as pessoas abandonam na porta porque sabem que vamos receber, mas também a tradição que alimenta cuidando das crianças que estão na comunidade, crianças que estão dentro da comunidade tradicional, seja da UTT, está dentro daquela família, mas também todas essas mulheres, né, os homens, os mais velhos e mais velhas, que a gente está sempre alimentando. Mas desse lugar a gente tem a teia Ubuntu, né, dos caminhos do bode, que faz uma discussão e cria possibilidades da garantia de uma alimentação saudável, de comida de verdade na mesa. Então a tradição alimenta não violenta, ela tem um papel fundamental e fundante na constituição daquilo que nós conhecemos como alimentar-se. Alimentar-se como uma condição indiscutível para a nossa existência. Então, a tradição alimenta não violenta também se soma à campanha Sagradas Mulheres Águas, quando a gente acredita que o útero alimenta, que a água alimenta, que o acolhimento alimenta, o diálogo alimenta, a escuta alimenta, o cuidado espiritual alimenta, né? O alimento de verdade não só alimenta como cura, como mantém saúde, porque nós não discutimos doença, nós cuidamos da saúde e discutimos saúde. Então, desses lugares, essas duas campanhas, elas são extremamente importantes porque elas fazem essa interseccionalidade no que diz respeito ao direito à vida com dignidade.
Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essas campanhas, eu aqui apresento o link www.fonsanpotima, tudo com N, fon com N, san com N, potima.com.br. E também sobre práticas e sistemas alimentares no site da Fiocruz, que tem lá um material que foi construído também discutindo sobre o alimento. Para além disso, diversos artigos, entrevistas e projetos. Mas isso fica para um outro momento. E muito, muito obrigada por me ouvirem. Até o próximo encontro. Um beijo no coração de cada uma e de cada um.